No vídeo anterior foi mencionado o relógio profético. Esse relógio profético se encontra na pausa. Essa pausa já dura mais de 2000 anos. É o período da igreja, um conjunto de pessoas que creem no Senhor Jesus. A igreja não aparece no capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus trata de Israel e do mundo de um modo geral, e em particularmente dos remanescentes de judeus que irão crer no Senhor Jesus. Essa pausa teve início na formação da igreja no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Neste momento, Deus deixou de tratar com Israel e começou a tratar com a igreja, um conjunto de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, sendo judeus ou gentios. Essa é a igreja. Essa pausa terminará com um evento chamado arrebatamento, e é o que nos diz a palavra do Senhor. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 18. Paulo se inclui nesse acontecimento porque ele não tem data para acontecer. Tanto poderia acontecer na época de Paulo ou agora, em qualquer momento. Tendo em vista que essas profecias se tratam de Israel e não da igreja, ao ler Daniel capítulo 9, entendemos que a vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino deveria acontecer 7 anos após a sua morte. Como o período da igreja é um parênteses e não sabemos ao certo quando irá acontecer, mas sabemos que o play para esse relógio profético voltar a funcionar será o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Existem algumas diferenças entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. No arrebatamento, o Senhor Jesus vem até as nuvens. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Já na vinda do Senhor Jesus para reinar, ele toca os pés na terra. E naqueles dias estarão seus pés dos montes das oliveiras, que está de frente com Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. No arrebatamento, o Senhor Jesus vem secretamente no piscar de olhos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E já na vinda do Senhor Jesus para reinar, ele vem publicamente, e todo olho verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. No arrebatamento é o próprio Senhor que reúne os seus santos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ora, irmãos, rogai-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Na vinda de Cristo para reinar, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, a quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. E agora vamos voltar para o capítulo 24 de Mateus, e vamos ver para quem o Senhor Jesus dirige o seu discurso. Mas esse assunto ficará para o próximo vídeo.